Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Fazia muito tempo mesmo que eu não postava nenhum vídeo aqui aparecendo no canal. E hoje eu resolvi voltar para fazer com vocês uma leitura conjunta do livro Garras e Aço. Estou fazendo a leitura coletiva dele no meu Instagram, que é Estante Nórdica, e eu resolvi ir gravando alguns takezinhos aqui para postar no YouTube, lendo ele. Então eu vou mostrar a minha preparação antes de ler, vou falar sobre o livro ao longo da minha leitura, pontos que eu achar legal, coisas que mexerem com a minha cabeça. Eu espero que seja uma leitura muito boa. A edição é belíssima. Ela tem essas páginas aqui, ó, diferentes. Olha só essa ilustração, que bonita. E a edição em si é muito linda, nessa cor que eu amo, que é roxo, né? Então, eu espero que seja uma leitura legal, que vocês gostem de acompanhar. E vou ir atualizando vocês conforme eu for lendo. Então, fiquem aí com a minha primeira preparação para ler essa obra aqui. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer é produzir alguns post-its, alguns marcadores para eu ir colocando no livro conforme eu for lendo. Fica mais fácil para eu achar trechos específicos, frases que eu marquei. Fora que eu, particularmente, acho que fica muito bonita a lombada do livro, toda coloridinha, toda cheia de marcações. E para essa obra eu escolhi 3 cores. Eu escolhi roxo, azul e vermelho. São cartolinas normais, então eu só fui lá, comprei, é baratinha. E aí eu corto em tirinhas e depois corto os pedacinhos menores para poder usar como marcadores mesmo. E aí você pode escolher toda cor. Tem algumas cartolinas mais elaboradas, tem algumas com glitter, né? Então dá para você ir variando. Você pode até mesmo customizar a sua própria cartolina, comprar um em branco e pintar. Enfim, dá para fazer de tudo que você imaginar. Fica bonito, fica legal. É uma coisa mais barata para você fazer e vai ficar no seu livro ali para sempre. Eu vou dar uma situada para vocês, mais ou menos do contexto geral da história. Então, ela vai se passar em um ambiente bem inóspito, digamos assim, pra gente no caso, né? Mas lá tem uma vila com moradores e esses moradores são protegidos pelo Senhor dos Lobos, que se chama Farcas. Então ele é o senhor ali daquela região, controla e comanda os outros lobos e protege a vila de Crive, tem os humanos e tudo mais. E aí, o enredo geral vai se desenrolar quando vampiros começam a atacar essa região. A gente vai ser introduzido também a Kai, que é um jovem guardião, e ele vai fazer de tudo para proteger a vila, sua família, e aparentemente Farcas vai ajudar ele. Ele já protege ali a vila, mas daquele jeito mais reservado que ele vai ter, né? Ele é uma pessoa bem sombria, uma figura mais distante, não muito alcançável pelos seres humanos, mas vai ter essa mistura aí dos humanos e dos lobisomens contra os vampiros. E nisso a gente já vê que o enredo é perfeito, né? Eu gostei muito do fato de ter essa ambientação mais longe de grandes cidades e tudo mais. É uma vilazinha afastada nas montanhas, rodeada de neve. Então já fica uma ambientação muito boa para quem tá lendo, principalmente para imaginar esses seres sombrios, né? Vampiros e lobisomens. Fica bem mais fácil pra gente inserir eles nesse cenário. Então, o primeiro ponto que eu tenho para destacar dessa leitura aqui, dos primeiros capítulos que eu li, é que ela é muito bem escrita. Eu sou uma pessoa meio chata em relação à gramática mesmo. Eu sei que isso não é tão importante assim. Se a história for boa, a gente releva muita coisa, mas eu sou uma pessoa meio chata em relação à gramática. E esse livro aqui tem a gramática perfeita, assim, impecável. A leitura se torna muito fluida por causa disso. E os primeiros capítulos já conseguiram me envolver, porque o autor, ele já vai dando uma contextualização pra gente. Então ele vai explicando as coisas já desde o início. Você não se sente tão perdido no ambiente novo que tem aqui por causa disso.
disso, porque ele já vai explicando coisas essenciais para a história desde o início. Então você vai captando essas informações, tanto é que já tem algumas marcações aqui que eu fiz e mais para acrescentar. De informações como essa. E os personagens são muito cativantes, sabe? É aquele tipo de personagem que você bate o olho e você diz, nossa, esse personagem aqui tem muita profundidade, foi muito bem construído e tem muita coisa também pra apresentar na história. Você já fica mais animado pra ler por causa disso, porque você pensa, nossa, se no início já tá bom assim, esse personagem já tá fazendo isso tudo, já tá se mostrando tanto, imagina no desenrolar da história, né? Quanto mais pra frente a gente lê, mais vai dando esse sentimento de que os personagens são muito bem construídos e muito bem aplicados na história. Fora que assim, lobisomens e vampiros e guardiões juntos no mesmo enredo. Então não tem como dar errado, não tem como você ler e não gostar. A não ser que você não goste de livros de fantasia, né? Mas se você tiver um mínimo de interesse por seres fantásticos, por ambientes bem desenvolvidos e aquela coisa mais mágica, misturado um pouco até com medieval, eu diria, por causa da localidade e do jeito como as casas são descritas, que eu amo, esse livro aqui já está perfeito para você. Finalmente terminei Garras e Aço e agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu achei dessa obra aqui, a nota que eu dei, um pouquinho do enredo e alguns detalhes que me chamaram muito a atenção conforme a leitura avançou. Em primeiro lugar, vamos ver aqui, olha o tanto de marcação que eu fiz, sério, não, sem brincadeira. E assim, parece que a cada frase que eu lia tinha uma coisa muito impactante que eu precisava marcar. Então assim, eu não me incomodo, né, porque eu acho linda a lombada do livro assim. Aí eu fui fazendo também anotações ao longo da leitura, enfim, foi uma leitura realmente imersiva, foi algo que eu, assim, pegava o momento pra ler e eu ia prestando atenção em cada detalhe, e isso me fez ver alguns detalhes muito interessantes dessa obra aqui. Se vocês escutarem um barulhinho aí de fundo, é porque eu tô com o ventilador ligado. Eu moro no Nordeste, então não tem condições de não ficar com pelo menos uma fonte de alívio para esse calor que tá aqui. Então vamos lá. A minha nota para esse livro aqui foi 5 estrelas. Eu amei desde o início. E um dos pontos principais que eu quero falar aqui é que o autor, ele não deixa a gente perdido. Porque logo no início ele já vai explicando pra gente detalhes importantes que a gente precisa saber. Ele vai nos introduzindo ao ambiente ali, a esse novo universo, né? Porque todo livro é um novo universo, se você parar pra pensar. Então, a gente que é leitor tem uma certa dificuldade às vezes quando vai começar uma leitura por causa disso. Mas nessa obra aqui, o autor vai introduzindo de maneira gradativa, mas desde o início, o que a gente precisa saber. Então, já no primeiro capítulo, você entende muito do que está acontecendo ali. Esse foi um dos motivos para minha nota ter sido 5 estrelas. Outro motivo é que a escrita do autor é maravilhosa. Eu sou meio chatinha com essa questão de regras gramaticais. Assim, eu acho que se o livro não tiver uma certa fluidez, a leitura pra gente fica prejudicada, né? E aqui você não precisa se preocupar com isso, porque a escrita do autor é perfeita, é uma fluidez maravilhosa que você vai lendo, quando você percebe, você já tá na metade do livro, quando você percebe, você já terminou a obra. Então é muito fluida, muito bem escrita, fora que os capítulos, eles vão fluindo de um pro outro muito tranquilamente. Então, você termina um capítulo, que também não são capítulos tão longos, você termina um capítulo e inicia o outro de uma maneira muito tranquila, sabe? Não tem uma coisa muito brusca, então é muito bom. E um capítulo se liga ao outro, então é muito tranquilo de continuar. Cada entrada de capítulo tem essa página aqui, olha só, muito bonita, né? Aqui, essa história aqui, Garras e Aço, A Promessa da Lua Vermelha, vai contar a história de Farcas. Farcas é o senhor dos lobos da montanha de Krondar, uma região assolada, digamos assim, por neve, muito frio, e isso dificulta a existência de comunidades humanas. Entretanto, Farcas permite que alguns humanos vivam no vilarejo de Crive. Contudo, esses humanos têm que seguir as regras dele, afinal ele é o senhor dos lobos daquela região, né?
E aí, uma noite, acontece um ataque na vila de Crive, e quando Farkas chega lá, ele descobre que a vila foi atacada por vampiros, algo que ele não imaginava que fosse acontecer, já que ele é o senhor daquela região ali. E aí a gente vai ser introduzido também a Kai, que é o guardião. Então, nesse universo aqui existem os guardiões que são treinados para proteger a humanidade e lutar, inclusive, contra Lycans, os famosos lobisomens, que é o que Farkas é. Mas lutar contra eles quando eles são violentos, quando eles ameaçam mesmo a existência humana, né? Como Farkas não ameaça, teoricamente, só lendo pra você descobrir. Ele não é caçado nem nada, e Crive, ali a Montanha de Kronda, é muito distante, muito de difícil acesso. Então, os guardiões não costumam ir pra lá. E aí, a troca de interação entre esses dois personagens é muito interessante. Por quê? Porque eles dois são muito diferentes entre si. Farkas é mais, digamos assim, egocêntrico. Não de um jeito negativo, não me entenda mal. Ele é mais egocêntrico, mas porque ele nunca se deixou, digamos assim, abrir para outras visões de mundo. Já Kai, não. Ele é uma daquelas pessoas que sempre vê todos os pontos de vista possíveis de uma mesma situação para poder decidir o que fazer. Então, a troca de interação entre esses dois personagens, que a gente vai ter na 90% do livro, é muito interessante, é muito legal você ver duas pessoas, dois seres tão diferentes convivendo, e eles vão ter que se unir e aprender a conviver um com o outro, mesmo sendo de espécies tão diferentes, para poder lidar com a ameaça maior, que é dos vampiros, que também são muito bem introduzidos aqui. O autor traz uma sensação de que ele tá mostrando essas criaturas de uma maneira mais clássica, digamos assim. Então, elas são bem... Principalmente os vampiros são descritos de uma maneira bem, sabe, sombria, macabra, algo bem pesado mesmo, assim, que me lembra essa questão dos clássicos, e isso eu amei, porque tem vários jeitos de descrever vampiros, lobisomens e tudo mais, mas essa maneira mais clássica, que puxa pra esse lado mais sombrio, sempre vai ser minha favorita. Então aqui a gente tem a mistura de lobisomens, vampiros e humanos, e dois se unindo contra um pra lutar e proteger a sua casa, o seu território. Eu gostei muito dessa história, ela é muito fluida, vocês podem ver que eu gostei mesmo pelo tanto de marcações que eu fiz aqui. A capa, a edição é muito bonita, o enredo é fluido, tem pontos marcantes, o final foi muito emocionante. Eu gostei muito de como terminou, achei que deixou bem amarradinho assim o enredo, finalizou com chave de ouro. E assim, uma leitura maravilhosa, muito bom ter mais um favorito aí no ano, né? E assim, essa é uma daquelas leituras que você termina já querendo começar de novo, não querendo se despedir dos personagens, porque realmente é muito boa. Eu, como leitora de fantasia, acho que tenho um pouquinho de propriedade pra falar, né? E uma fantasia nacional assim, dá até orgulho de você saber que uma pessoa que é do seu país, da sua nacionalidade, escreveu algo tão bom assim. Então, eu deixo aqui minha recomendação de Garras e Aço. Se você tá em dúvida, não tenha dúvidas, leia. Ela tem disponível essa versão física e a versão em e-book na Amazon. Então, eu quero comprar em e-book, se você tem o Kindle Unlimited, quero ler em e-book pra depois eu decidir se eu compro a edição física, tem como, tá lá na Amazon, é só você ir lá e garantir a sua edição. Mas eu sugiro que você compre a edição física, porque realmente ela é muito bonita, muito caprichada, e é uma experiência única, né? Convenhamos, ler em livro físico é muito melhor do que ler em e-book. Mas as duas versões estão disponíveis e você pode escolher. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer um pouquinho das minhas considerações e ir gravando um pouquinho ao longo da minha leitura, e espero que vocês tenham gostado desse formato. Quem sabe eu traga mais alguns, né, conforme eu for lendo aqui pra vocês. Algumas resenhas também, sem ser diário de leitura, mas algumas resenhas. Espero que vocês tenham gostado, e fica aqui a minha indicação, Garras e Aço, do autor Luan Gomes.